Vamos dar início, pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acende neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito. E gozemos sempre de suas consolações, por Cristo nosso Senhor. Amém. Nós pedimos, Senhor, o vosso divino auxílio para nos conduzir nesta live perante este tema tão importante da nossa caminhada de vida cristã. Iluminai as nossas mentes e os nossos corações para ouvir e acolher os vossos ensinamentos e os vossos desígnios. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Muito bem, então novamente sejam todos bem-vindos à nossa live. Hoje a gente vai falar sobre a virtude da justiça. Na semana passada a gente falou sobre a virtude da temperança, e hoje a gente vai estar falando sobre a virtude da justiça. A gente vai estar trabalhando um pouco da forma que a gente trabalhou no nosso encontro passado, que é falando um pouco das virtudes, dessa virtude em modo particular em relação à filosofia, um pouco aí, Platão, Aristóteles, depois falando sobre o catecismo, que o catecismo nos diz a respeito desta virtude, e por último, dando uma pincelada também naquilo que São João Paulo II nos transmitiu através da sua catequese. Então, mais ou menos um itinerário aí que a gente tem da nossa live de hoje, como também no final a gente vai falar sobre os obstáculos para viver a virtude da justiça e também alguns mandamentos do qual estão mais diretamente ligados a essa virtude. Muito bem, ao falar sobre a virtude da justiça, a gente recorda um pouco da filosofia, aí em Platão. Para Platão, a justiça é o equilíbrio entre o espírito, a honra pessoal e desejo. Bem interessante essa definição de Platão, porque ele equilibra a questão de você... É justamente aquilo que a gente vai ver como definição no Catecismo da Igreja de a virtude da justiça, que é dar a cada um o que lhe é devido. Então, Platão coloca isso a partir dessas perspectivas, em relação ao equilíbrio entre si mesmo, o seu espírito, a honra pessoal que se tem perante a sociedade, ou seja, vamos dizer, a justiça perante a atitude que se tem ali na sociedade, e também em relação à questão do desejo, que é justamente esse equilíbrio vinculado a perceber aonde me cabe em relação àquele desejo, aonde não me cabe. De tal forma, como a gente sabe, Aristóteles, ele é discípulo de Platão, e Aristóteles justamente ele traz muito próximo a definição de virtude com equilíbrio. E justamente ele considera como a virtude da justiça, a virtude desse equilíbrio, a justiça é esse equilíbrio entre nós mesmos, entre o nosso próximo e entre tudo aquilo que está sobre a nossa responsabilidade. Então, ela atribui muito a essa realidade de equilíbrio, esse princípio de justiça, de tal forma que virtude e justiça para Aristóteles estão intimamente, assim, quase que sinônimos, aí, principalmente na Ética Nicômaco, que é o principal livro de Aristóteles, que fala sobre essas 4 virtudes que a gente está tratando, que são as virtudes cardeais. Mas vamos, antes de falar propriamente aquilo que diz o catecismo, perceber, melhor dizendo, vamos ver a definição do catecismo a respeito de virtude, que está presente em número 1807, 1807, e aí depois a gente vai fazer apenas uma distinção para depois ir explorando também alguns outros números do catecismo, entre ato e hábito, que a gente tinha falado também quando foi falar sobre a definição de virtude. Pode ler, Renato. A justiça
é a virtude moral que consiste na constante e firme vontade de dar a Deus, ao próximo, o que lhe é devido. A justiça para com Deus chama-se virtude de religião. Para com os homens, a justiça leva a respeitar os direitos de cada qual e a estabelecer nas relações humanas a harmonia que promove a equidade em relação às pessoas e ao bem comum. O homem justo, tantas vezes é evocado nos livros santos, distingue-se pela retidão habitual de seus pensamentos e da sua conduta para com o próximo. Não cometerás injustiças nos julgamentos. Não favorecerás o pobre, nem serás complacente para com. Julgarás o próximo com imparcialidade. Senhores, dai aos vossos escravos o que é justo e equitativo, considerando que também vós tendes um Senhor no céu. Então aí a gente tem a definição, né, da virtude da justiça, justamente a virtude, como disse antes, né, antecipando um pouco aquilo que a gente colocou aqui, que é dar a cada um que é devido. Ele tem aqui no catecismo, dar ao próximo que lhe é devido e a Deus também. Então está vinculado muito a esse relacionamento, à justiça, de justamente perceber que existe algo que é devido a cada um, algo do qual cada um pertence. E ser justo é dar justamente a cada um o que lhe pertence, a mim mesmo, a Deus e ao meu próximo. Mas justamente a gente precisa perceber que, como disse antes, ao falar sobre a definição de virtude, a gente precisa fazer uma distinção entre ato e hábito, né? Ato e hábito. Quando a gente fala de virtude, a gente recorda que é justamente a virtude é um ato bom realizado várias vezes. Uma pessoa pratica o bem várias vezes em relação a algum aspecto, ela se exercita para que nela habite uma virtude. Porque aquela realidade não é, vamos dizer, natural, espontânea a ela. É preciso que ela pratique para que a virtude aconteça. E aí a gente tem como exemplo de uma criança, por exemplo, em relação ao aspecto do hábito e do ato, em relação à virtude da justiça. Uma criança que, por exemplo, chega em casa, né, algumas pessoas gostam até de citar esse exemplo, né, para dizer o quanto é importante os pais terem atenção para com os filhos. Uma criança chega em casa com um brinquedo, com uma caneta, com um livro diferente daquele que ela ganhou de seus pais, né? E a mãe pergunta: menino, que livro é esse? E o menino chega e diz: foi um livro que eu ganhei. Ganhou de quem? Né? O menino diz: eu ganhei da tia. E foi ela que lhe deu. Eu vou entrar em contato com ela para saber realmente se foi ela que lhe deu. Depois a mãe acaba sabendo que o menino acabou roubando, né, aquele livro que não era dele e acabou roubando. Então a mãe, uma mãe, né, justa, uma mãe correta, uma mãe que quer o bem do seu filho, o que é que ela faz? Ela vai dizer: meu filho, você vai devolver isso. Ah, mãe, mas eu tenho vergonha de levar e tal. Você vai devolver. E faz com que o filho devolva aquele livro, né? Justamente para exercitar na vida do filho o princípio da justiça. Não pode tirar do outro aquilo que é dele. Se é dele, é dele. O que é seu, é seu. E aí a criança vai aprendendo isso, mas isso só foi um ato de justiça que não foi espontâneo, que foi influenciado pela atitude da mãe, né? E justamente com o passar do tempo, aquela mãe sempre advertindo o filho a respeito disso, o filho vai aprendendo passo a passo a perceber que a justiça é um princípio, né, como hoje a sociedade coloca mais do que falar de virtude, a sociedade trata isso como um princípio, e justamente vai ver que aquilo é um valor, um princípio a ser vivido, né, na vida daquela criança, na vida como um todo, para levar para a vida dela. Ao ponto de que vai chegar um determinado momento, se aquela criança vai sempre sendo conduzida por esse caminho, ela vai chegar a um ponto a ter a virtude da justiça,
por exemplo, quando for a uma farmácia, um mercado, uma padaria, aquela criança recebe, ou já adolescente ou jovem, recebe um troco a mais, ela vai ser capaz de dizer, eu não vou ficar com isso porque isso não me pertence. Vai e devolve. Né? Eu guardo muito forte um exemplo de minha mãe, quando a gente ia para a feira, eu gostava de acompanhar minha mãe na feira, e ali na feira teve uma hora que ela ficou devendo 10 centavos à mulher da banca. E aí a gente foi, né, fazer as compras, ela não tinha os 10 centavos, mas na volta ela passou e deu os 10 centavos à mulher, né? E justamente a mulher disse, mas besteira, 10 centavos, né? O que importa, 10 centavos? Mas ela disse, não, não é meu, tenho que devolver aquilo que não é meu. E aquilo fica como imagem, um exemplo, né, para a minha vida pessoal, por exemplo. Então eu trago isso como um valor, trago como uma realidade para a minha vida que eu aprendi dos meus pais, de tal forma que, para uma pessoa que caminha no caminho da justiça, da virtude da justiça, que procura viver segundo a justiça, principalmente em relação a essas questões atribuídas ao próximo, para ela é um sacrifício, por exemplo, estar com aquilo que não é seu. Se ela está consigo algo que ela sabe que não é seu, aquilo é uma angústia, é um sofrimento para aquela pessoa. Já para algumas pessoas hoje, né, a gente vê que justamente acaba não tendo essa percepção, e até mesmo educada pelos pais. Então, muitas vezes usando aquela lógica, se a pessoa deu esse dinheiro, o problema é dela. Então, ela que errou, ela que pague, né? Muitas vezes acontece essa atitude, essa impressão por parte das pessoas que têm aquela lógica do aproveitar-se, do querer, né, se dar bem sempre nas situações, que acabou gerando aquela, né, anedota do jeitinho brasileiro, que é justamente o jeitinho brasileiro, como se fala, participar ou crescer da injustiça, né? É justamente usar de artifícios, de meios, para tentar se aproveitar ou ganhar vantagem em relação às pessoas. Então aí a gente tem, né, a diferença entre um ato isolado de justiça em relação àquela questão da criança, de um hábito que foi gerado com o passar do tempo, que faz com que seja um sacrifício para aquela criança, para aquela pessoa, fazer algo desonesto, fazer algo injusto em relação a isso. Então, lembrando, né, a justiça, ela se aplica principalmente em 3 vertentes. A justiça voltada em relação a mim mesmo, eu devo ser justo comigo mesmo, eu devo ser justo com o meu próximo e justo com Deus. E a virtude da justiça para com Deus, ela se chama virtude da religião, né? É o meu dever perante Deus. Muitas vezes a gente atribui que rezar, ir à missa, né, procurar conhecer mais sobre a nossa fé e ter uma vida de oração é como se fosse um ato heróico, ou uma coisa assim, né, do qual a pessoa deve se orgulhar por fazer isso. Mas, na verdade, é um dever nosso para com Deus. E a gente vê que essa realidade está intimamente ligada ao primeiro mandamento, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. É um dever nosso amar a Deus sobre todas as coisas. Claro que, como a gente falou em outro momento sobre os dons do Espírito Santo, se eu não me engano, quando a gente está falando sobre os dons do Espírito Santo, a gente recordava que a gente pode fazer algo porque se deve fazer, e a gente pode fazer algo porque se deve fazer, mas fazer de uma forma amorosa, né? A gente usava até o exemplo do filho em relação ao pai. Por exemplo, é dever do filho, é princípio de justiça o filho cuidar de seus pais, né? É uma questão de justiça para aquele que é o mais próximo a eles. E Jesus até advertia a respeito disso em relação às atitudes dos fariseus, que muitas vezes cobravam o dízimo, né, às pessoas, tal ponto de coisas pequenas como cominho, né, pequenos temperos, cobrava o dízimo disso, por sua vez deixava pai e mãe passando necessidade em casa. Dizia que eu não posso dar isso para os meus pais porque é corban, ou seja, é oferta para o templo. Não, mas aí eu devo perceber que existe uma responsabilidade direta e que está ligada justamente a esse princípio de justiça. É um princípio e justamente é uma virtude do qual deve ser exercitada para que a gente perceba, né, que
é preciso viver dessa forma, né, como um dever, né, como a gente viu, esse dever de justiça. Então vamos ver também o número do Catecismo, 1459, que vai aí nos falar sobre a justiça também em relação aos deveres aí de reparação a respeito do sacramento da confissão. Estou dizendo. Muitos pecados prejudicam o próximo. Há que fazer o possível por reparar esse dano. Por exemplo, restituir as coisas roubadas, restabelecer a boa reputação daquele que foi caluniado, indenizar por ferimentos. A simples justiça o exige, mas, além disso, o pecado fere e enfraquece o próprio pecador, assim como as suas relações com Deus e com o próximo. A absolvição tira o pecado, mas não remedia todas as desordens causadas pelo pecado. Aliviado do pecado, o pecador deve ainda recuperar a perfeita saúde espiritual. Ele deve, pois, fazer mais alguma coisa para reparar os seus pecados, satisfazer-se, de modo apropriado ou expiar os seus pecados. A esta satisfação também se chama penitência. Então aí a gente tem a questão do princípio de justiça, da virtude da justiça, da realidade da justiça vivida em relação a Deus, a respeito de quando a gente vai se confessar que recebe a absolvição, a gente recebe uma penitência. Então a gente deve viver e exercer aquela penitência como um ato de reparação. É justo que eu, ao ser acolhido por Deus, ao ser absolvido dos meus pecados, também repare, é justo. Repare através daquela penitência. E quando há alguns pecados de ordem em relação ao próximo, mais diretamente, que causa prejuízo, seja a questão de tirar algum bem daquela pessoa quando eu roubo algo de alguém, ou quando eu difamo uma pessoa, a penitência ela vem como uma atitude para exercitar também o ato da justiça. Por exemplo, onde o indivíduo que defraudou algo de alguém, roubou algo de alguém, ele tem que devolver aquilo para que a penitência, né, possa ser realizada, possa ser vivida. Claro que a gente tem a adequação da penitência, né, para aquele indivíduo que cometeu tal pecado, mas, por exemplo, ele tem que tentar reparar primeiramente aquela pessoa. É um princípio de justiça, é poder não ficar com aquilo do qual ele roubou do outro. E, por sua vez, né, em relação à questão da difamação, a pessoa poder tentar ao máximo restituir a boa fama àquela pessoa do qual ela prejudicou a fama, né? E o princípio de justiça vem que ela possa trazer de volta aquele que foi perdido por causa da ação pecaminosa daquela pessoa, né? Então a gente vê também a questão da virtude da justiça sendo aplicada aí também na penitência, né? Diante da nossa confissão, e de que a virtude da justiça ela aí é uma forma de reparação, mas ao mesmo tempo um incentivo a pessoa a perceber de como ele deve viver em relação ao próximo, né? Procurando viver segundo os princípios da justiça. E viver segundo a justiça é procurar em tudo fazer o que é correto, o que é da vontade de Deus, e não procurar ao máximo não prejudicar ninguém diante desse percurso, diante dos relacionamentos que a gente estabelece, né? E aí a gente vai ver também a virtude da justiça no número 1787, aí no Catecismo, 1787. Por vezes, o homem vê-se confrontado com situações que tornam o juízo moral menos seguro e a decisão difícil, mas deve procurar sempre o que é justo e bom e discernir a vontade de Deus expressa na lei divina. Então, aí tem situações que a gente acaba se deparando que a gente, às vezes, fica sem saber o que fazer, né? Situações que dizem, meu Deus, como é que eu posso fazer de uma forma que possa ser justo, que possa não prejudicar ninguém? Acontece muito isso no âmbito do trabalho. Às vezes, quando alguém tem uma responsabilidade sobre funcionários, pessoas da empresa, e que muitas vezes aquela pessoa age mal na empresa, né? Comete um crime às vezes, ou comete algum ato ali inconveniente,
E aí a pessoa precisa ser justa em relação a isso. De que forma a pessoa vai exercer essa justiça em relação a essa situação de injustiças que ela pode intervir? Então ela procurar sempre pensar, meu Deus, o que é melhor para essa pessoa? De que forma eu posso ajudar essa pessoa que fez o mal? Né? E agradar a Deus com isso. E aí a pessoa procura ter isso como princípio para ajudar ela nesse julgamento e em como agir diante dessas situações. Por sua vez, né, a gente sabe que acontecem situações que a gente vê injustiça que às vezes está além das nossas ações. Por exemplo, a gente vê às vezes um patrão injusto. Trabalha numa empresa, o patrão injusto não paga o que é devido ao seu funcionário. Isso, além de ser um crime, né, é um pecado grave e é uma injustiça. Porque aquela pessoa que trabalhou tantas horas, que está ali trabalhando na empresa, não receber aquilo, né, que foi acordado com o seu patrão, acaba sendo um crime, um pecado grave, e justamente às vezes a pessoa que está de fora olha aquilo, sente profundamente no coração, uma pessoa que quer ser correta, que quer ser justa, mas precisa ter muito cuidado para não levar ao coração a questão da ira, né? Aí acaba sendo um obstáculo para a justiça. A ira, o ódio, né? Por exemplo, aí alimentando raiva daquele patrão e comentando com os outros a respeito daquele patrão. Esse homem é um miserável, né? Muitas vezes a gente ouve, isso é um infeliz, isso é um desgraçado, como é que a pessoa faz uma coisa dessa? Gera uma revolta natural dentro da gente. Mas a gente precisa perceber onde eu posso intervir nisso, tem alguma forma em que eu possa intervir nessa questão, né, de forma legal, de forma dentro da empresa, através diretamente ali do patrão. Então, eu procuro ver os meios que estão à minha disposição para agir com justiça diante da injustiça. Mas, quando não tenho como fazer, quando não tenho meios que estejam à minha disposição, eu devo silenciar e entregar a justiça divina. Né? Perceber que a gente percebe que dentro de nós existe, a gente vai falar isso mais claramente mais à frente, quando o Papa João Paulo fala isso na catequese, que existe um anseio dentro de nós de uma justiça do qual a gente não consegue encontrar aqui na Terra. Né? E muitas vezes as pessoas usam aquela famosa frase, né? Essa pessoa passou pela justiça humana, não aconteceu nada, mas da justiça divina ela não passa. Né? Ou seja, da justiça de Deus ela não escapa. Que uma hora ou outra ela vai se deparar com a justiça divina que não tem como se esconder. A gente sabe que a justiça humana tem muitos artifícios das manobras, né? Onde não funciona muito o que é verdadeiro, o que é realmente condizente com o que aconteceu. Mas a melhor versão da verdade, de uma suposta verdade, ou seja, o advogado ele coloca alguns aspectos ali dentro daquela história, então a história que for mais convincente acaba passando muitas vezes na justiça, e não o princípio da verdadeira justiça, né, ali. Mas a respeito dessa questão da justiça, então a gente aborda também alguns tipos de realidade em volta da justiça. A gente tem a justiça social, a justiça legal, né, a gente falando desse aspecto da justiça legal, a justiça distributiva, né, a respeito da distribuição dos bens, da necessidade de cada um ter o que lhe é devido, e comutativa, que justamente a distributiva é quando o Estado tem a responsabilidade de dividir aquilo que é próprio de cada um. A comutativa é quando cada um percebe que tem na sua vida, né, algo que lhe é devido. Então tem esses princípios de justiça, a gente vai ver a realidade do qual a igreja toca de modo muito forte sobre a justiça social. Tanto que a gente tem um tratado, né, da igreja, um compêndio chamado Doutrina Social da Igreja, onde procura ver justamente essa questão da justiça social, ou seja, de que os princípios do bem, da verdade, possam ser exercidos na nossa sociedade, o bem comum, né? E aí a gente vai ver no número 1928 do Catecismo, 1928, do Catecismo, Justiça Social. A sociedade garante a justiça social quando realiza as condições que permitem às associações e aos indivíduos obterem o que lhes é devido, segundo a sua natureza e vocação. A justiça social está ligada ao bem comum e ao exercício da autoridade. Então a gente vê que justamente a justiça ela é fundamental para a sociedade, né?
é um princípio fundamental. Tanto que a gente vê, por exemplo, tratados, né, a respeito dos direitos humanos, por exemplo, que é justamente preservar a justiça a respeito do indivíduo, o direito que é devido ao indivíduo, por exemplo, o direito inalienável do ser humano, que é o direito à vida. Então, os direitos humanos devem salvaguardar aquilo que é, né, próprio de cada indivíduo. E justamente a nossa sociedade, ela deve ser gerida de tal forma que ela possa preservar os diversos direitos, a justiça seja exercida nas diversas instâncias. Por isso que a gente tem tantos órgãos que justamente prevêem a necessidade de salvaguardar essa justiça social, o bem comum. E a gente vê isso no sentido legal, né, em relação às relações de compra e venda, e nas diversas relações. E perceber que ninguém deve estar acima dessa justiça. Né? A gente vê, às vezes, até aqueles que justamente devem ser os salvaguardadores da justiça, né, de que a justiça seja exercida, que muitas vezes acabam se colocando no patamar como que deuses, querendo mudar coisas que não podem ser mudadas, né, que estão de acordo justamente com aqueles princípios inalienáveis, como é o exemplo do aborto, né, o aborto que os ministros do Supremo Tribunal, a todo custo, querem, às vezes ou outra, colocar em pauta a questão do aborto, sendo que é uma realidade que, justamente, se fosse no âmbito próprio das instâncias civis, deveria passar primeiro, né, pela Assembleia, passar justamente pelo Senado, para poder chegar até lá. Tem que haver todo um processo de discussão, mesmo que seja uma questão, justamente, vamos dizer, abominável, que é julgar sobre a vida de um recém-nascido, de uma criança, de um feto, né, de um ser humano. Então, a gente vê que justamente é preciso que a justiça ela seja algo fundamental e que do qual a gente deve lutar para que ela exista cada vez mais na nossa sociedade. E a gente perceber que, ao mesmo tempo, nós não podemos nos conformar com as realidades de injustiça que nós vemos. Porque existe, por um lado, um conformismo do lado de muita gente, né, que muitas vezes aceitar tudo, né, sem procurar manifestar nenhum tipo de atitude. Por outro lado, também, a gente vê justamente o exemplo daqueles que estão revoltosos, né, manifestando, às vezes, quebrando coisas, né, depredando bens particulares e públicos, prejudicando a vida social. Então, a gente vê esses extremos, tanto os conformistas quanto aqueles, vamos dizer, revolucionários, que nem estão nem um lado nem outro. Tudo deve ser estabelecido a partir do diálogo, né? O diálogo que vai procurando gerar justamente essa percepção que é preciso meios e as leis que existem justamente para preservar o bem, para preservar a vivência sã da nossa sociedade como um todo. Então, aqui a gente traz agora um pouco da catequese do Papa João Paulo II a respeito da questão da virtude da justiça, onde a gente tem a catequese de 8 de novembro de 1978, onde a gente tem o nosso livro aqui que a gente estava, né, citando nosso outro encontro, As Sete Lâmpadas da Santificação, onde justamente São João Paulo II, ao falar sobre a virtude da justiça, ele diz que todo mundo, todos, em certo modo, sabem que na transitoriedade deste mundo não é possível realizar a medida plena da justiça, né? Então, a gente sabe que, devido à debilidade, às falhas, os erros próprios de cada ser humano, que muitas vezes acabam ganhando mais ênfase e que atraindo os olhares de muitas pessoas, né, naquela questão que eu disse, do jeitinho brasileiro, a gente vê que nessa transitoriedade do mundo, a gente percebe que muitas vezes a justiça ela não consegue ser exercida, devido às manobras e às ações que a gente vê muitas vezes acontecendo. A gente vê manobras políticas, né, dentro do poder público, seja no executivo, seja no legislativo. A gente vê essas manobras para poder permanecer, perpetuar-se no poder. E justamente quando age com desonestidade em relação à questão a manipulação, né, a questão do corrupção. Né? A corrupção é algo que fere profundamente o princípio da justiça. Né?
a injustiça, que muitas vezes ela é institucionalizada através desses órgãos políticos, né? A gente vê isso até mesmo no nosso Brasil hoje, o quanto é difícil caminhar as coisas na política brasileira, devido justamente a estar engessada, né, por uma visão política muito a partir das manobras. A gente vê isso em relação ao nosso presidente, que muitas vezes não consegue fazer muita coisa, porque tem que tentar dialogar, tem que tentar criar algum mecanismo para ter um reforço por parte dos senadores, dos deputados, que são políticos velhos, né? E justamente para poder conduzir o país. Então, é triste a gente ver essa realidade. Muitas vezes, ver pessoas que aprovam esse tipo de atitude, ou muitas vezes dizem, tá vendo? Né? Porque o presidente, ele se elegeu, justamente, abrindo um pouco aqui, né, um parêntese, ele se elegeu justamente com aquela ideia de que não se faria tomar lá da cá, não se faria conchavos políticos para poder justamente estar gerindo, conduzindo o país, mas infelizmente a gente vê que pouco a pouco vai tendo que abrir alguma brecha para poder gerar essa condução do nosso país. E isso acontece justamente por causa dessa visão tão corrupta, né, que a gente vê acontecer. Enfim, então, justamente a gente vê a expressão, como São João Paulo II coloca aqui na sua catequese, não há justiça neste mundo. Quantas vezes a gente ouviu esse tipo de realidade, essa frase ser repetida por famílias que perderam seus filhos, né? Perdeu o esposo por causa de um assassinato mediante um roubo, né? E a gente vê justamente isso acontecendo a respeito de muitas vezes dar-se muitos direitos aos bandidos, aqueles que acabam tirando a vida das pessoas, tirando os bens das pessoas, né? Ferindo, agindo injustamente, e justamente acabam tendo, às vezes, mais direitos do que o próprio que foi prejudicado, a família da pessoa que foi prejudicada. E aí, justamente, as pessoas muitas vezes dizem isso de uma forma muito lamentável e triste. Não há justiça nesse mundo. Mas isso para a gente percebendo que a gente deve buscar a justiça, assim, a gente deve buscar que a lei ela possa ser cumprida. Pedir a Deus, né, essa graça de que, com o passar do tempo, aquilo que existe possa ir acontecendo, para que não avance cada vez mais a injustiça, porque quando não há a aplicação da lei, quando não acontece justamente o exercício, né, da justiça através das leis, e através de preservar também o bem do próximo, vai dando espaço cada vez mais à injustiça, vai dando espaço cada vez mais ao mal crescer, porque o mal cresce em meio à injustiça. E aqueles que buscam ser justos, corretos, fazer o bem, muitas vezes são profundamente prejudicados, né? E sofrem gravemente na sua vida. E justamente isso para que a gente possa despertar cada vez mais para buscar a justiça, não para se conformar com as injustiças que acontecem em meio ao mundo, né? E por sua vez a gente fala aqui também a respeito de um aspecto, a respeito da justiça social, que a gente sabe que é muito delicado, né? A gente sabe que a gente deve lutar pela justiça social, onde haja o cuidado para com os mais vulneráveis, para com os mais pobres, mas a gente viu bem aqui no Evangelho, né, em relação a isso, de uma forma muito clara, a respeito de não, né, dar vantagens nem ao pobre, nem procurar benefícios para o rico também. Ou seja, agir com justiça, dar o que lhe é devido. O que acontece muitas vezes é que aqueles que são pobres, né, aqueles que muitas vezes estão nessa condição, acabam querendo e não percebendo que, peraí, não é bem assim, né? E por sua vez, aqueles que muitas vezes têm muitas condições, acabam recebendo muitos benefícios, de fato. Então a gente vê esse desbalanço que existe, né, na sociedade, que deve gerar nós uma atenção para não ser conivente com isso. Mas que, por sua vez, a gente deve perceber também que, por exemplo, ser rico, né, ter condições financeiras não é um pecado. Porque muitas vezes acontece das pessoas, a pessoa que tem condições financeiras, que tem um carro bom, que tem uma casa boa, que conquistou isso através de trabalho, ou seja, através de herança, ou por meios lícitos e justos, sentir-se, de certa forma, como se não pudesse ter direito a ter aquilo, né? Quando muitas vezes a gente vê aquele discurso
de muitos socialistas, de muitas pessoas que partem, né, para esse lado e dizer, tem o mundo, né, é governado por famílias ricas, famílias que têm mais e tiraram do pobre. Se acontece isso, realmente é algo injusto. Mas se a pessoa lutou para ter aquilo que tem, o seu carro, sua moto, sua casa, e tem aquilo, né, é aquilo que é devido à pessoa. Se ela teve aquilo de forma a defraudar alguém, sim, isso é injusto, isso é incorreto. Mas a pessoa que conquistou isso com luta, com trabalho, não deve se sentir ofendido por andar com um carro, não um carro bom, assim, vamos dizer, um Corolla, né? Um Corolla pela comunidade ou próximo à sua casa, e por isso as pessoas que a gente sabe que existem muitas pessoas que ficam já olhando, olha, fulano de tal já está com tal carro, já está com tal casa, tal. Aí a gente vê que já é a questão da inveja, né? Do olhar, né, de justamente não ter aquilo que o outro tem, mas justamente queria ter aquilo. E não fez nada para ter, na verdade, nunca teve muita, né, a disposição para buscar. Eu lembro sempre de uma música de Vanessa da Mata que descreve um pouco disso, né, que ela diz assim, você fica falando do fulano com seu carro novo, de que ele tem isso, tem aquilo outro, mas ele trabalha muito para poder conseguir aquilo. E você fica aí, dormindo, acordando tarde, né? E fica em casa sem fazer nada. Então é bem interessante. A música se chama Baú, de Vanessa da Mata, que descreve um pouco disso. Pessoas que muitas vezes acabam, né, ficando na sua condição ali e não despertam para poder evoluir, melhorar financeiramente, procurar novas oportunidades, e por sua vez fica olhando para o outro e colocando dificuldade porque o outro tem aquilo ou aquilo outro, né? Então, a gente precisa ter atenção para com isso, mas vamos ver então, diante do exercício da justiça, como a gente viu, o princípio fundamental é dar a cada um o que lhe é devido. Então, eu preciso dar à minha sociedade, né, dar ao meu próximo aquilo que lhe é devido, principalmente aqueles que são mais próximos, meus pais, meus irmãos, familiares, e aí aos demais, né? E a Deus em relação à virtude da religião, na oração, na participação da Santa Missa, no cuidado com as coisas de Deus, porque a gente precisa perceber que nada é nosso, nós somos administradores dos bens que Deus nos concede, sejam os bens materiais, sejam eles bens imateriais. Quais são os bens imateriais? São nossos dons, né? São as habilidades que a gente tem para trabalhar, para fazer uma coisa ou outra. Tudo isso a gente recebeu de Deus, né? A gente deve reconhecer isso, justamente para, reconhecendo isso, poder fazê-lo e fazê-lo para Deus, em tudo aquilo que a gente faz no nosso trabalho. Mas vamos ver aqui quais são os obstáculos para justamente a gente viver a virtude da justiça. Então, o livro aqui, muito bom, o livro A Fé Explicada, de Léo Treze, né, esse livro aqui, é um livro muito bom, ele traz várias, sobre, como se fosse um catecismo, né, da igreja, sobre o sacramento, sobre a vida moral, sobre diversos aspectos, e justamente ele mostra aqui, ao falar sobre a virtude da justiça, os obstáculos que a gente tem para viver essa virtude. Então ele vai dizendo, a virtude da justiça, ela que aperfeiçoa a nossa vontade. Como a prudência aperfeiçoa a inteligência, a justiça aperfeiçoa a nossa capacidade, né, de volição, de vontade, de desejar as coisas e de poder conseguir elas de uma forma justa, E salvaguarda os direitos dos nossos semelhantes, a vida e a liberdade, a santidade do lar, ao bom nome e à honra aos bens materiais. Um dos obstáculos à justiça que salta à vista é o preconceito de cor, raça, nacionalidade ou religião, que nega ao homem os seus direitos humanos ou dificulta o seu exercício. Então a gente tem justamente pessoas que, por serem de cor diferente, né, as pessoas que, por serem, vamos dizer, de uma nacionalidade diferente, como os argentinos, por exemplo, né, ou de uma religião diferente, como tem as religiões afro, ser tratada com discriminação. Então, abaixo daquilo que lhe é devido, por causa disso ser atribuído como sendo de inferioridade àquela pessoa.
Então, existe esse tipo de erro. Por sua vez, a gente sabe também que, por exemplo, existem realidades que devem uma atenção e um cuidado maior. E aí é justo para aquela pessoa que ela tenha algo mais. Por exemplo, uma criança que nasce com uma deficiência física, né, é uma criança que precisa de uma atenção a mais, de cuidados a mais, e por isso que, perante, né, ao poder público, aquela criança, muitas vezes, que tem um problema, uma deficiência muito grave, recebe um benefício, recebe uma aposentadoria, porque não tem condições de, assim, exercer uma vida, vamos dizer, para conseguir o seu próprio sustento, né, e precisa desse auxílio. Então, é diferente de uma outra criança que não tem problema nenhum, né? Não tem nenhum tipo de deficiência física ou deficiência mental. Então, é justo que tenha mais uma atenção, né, para aquela criança que tem uma deficiência, mas que também dê a atenção que é devida própria àquela criança que está na sua faixa etária. Então, é preciso perceber esse princípio também aí. Outro obstáculo pode ser a mesquinhez natural, que é um defeito resultante, talvez, de uma infância cheia de privações. Olha só, a mesquinhez. Mas isso quer dizer o quê? Aquela pessoa que é muito sovina, aquela pessoa que não gosta de dividir, nunca teve nada, o pobrezinho, né? Nunca teve nada em casa, não tinha comida, né? Não tinha dinheiro, não tinha roupa. Aí quando começa a conseguir aquilo, aí começa a ter uma atitude muito egoísta, voltada e sim, é só para si mesmo, não quer dividir nada com ninguém, não ajuda ninguém, né? Não dou nada a ninguém, se quiser, trabalhe e consiga, né? Então, justamente aquela pessoa que acaba gerando a mesquinhez, que acaba prejudicando a pessoa no aspecto da justiça. E a gente vê isso tanto nesse âmbito, né, do servir ao próximo, do ajudar o próximo, que vai um pouco além da justiça, né, mas que faz parte da justiça, que está ligado à virtude da caridade. A gente tem um exemplo também na própria casa. Eu conheço famílias em que o pai trabalha e só compra aquela feira para casa, ou compra porque não divide nada, não coloca nada à disposição da sua esposa, né? A esposa não sabe quanto aquele marido tem no banco, não sabe quanto ele ganha, né? E nessa mesquinhez acaba privando, às vezes, a própria família do que lhe é devido, né? Nessa parte também do âmbito financeiro. Às vezes não comprando roupa quando há necessidade, deixando os filhos andarem, vamos dizer, maltrapilho, tendo dinheiro, né? Eu vejo casos assim que a gente fica impressionado. Um homem que anda com a roupa toda rasgada, furada, e tem dinheiro, mas não gosta, não quer gastar o dinheiro, né? A pessoa idosa, já gente idosa. Então, isso acontece justamente devido a essa mesquinhez, que é um obstáculo para que a pessoa possa exercer a virtude, né, da justiça. E é nosso dever tirar essas semelhantes barreiras, se queremos que a virtude sobrenatural da justiça atue em plenitude no nosso interior. Então, se a gente quer que a virtude da justiça, ela habite dentro de nós, ela seja exercida na nossa vida, é preciso que a gente procure tirar essas barreiras. Quando a gente percebe que isso existe dentro de nós, está presente dentro de nós, e é uma dificuldade, um obstáculo, a gente precisa ir tirando para que a virtude seja exercida, para que a gente consiga justamente fazer a vontade de Deus, que esse é o objetivo da virtude da justiça, é fazer a vontade de Deus em tudo aquilo que nos compete como seres humanos, como filhos de Deus, como irmãos do nosso próximo, né? E aí a gente vai falar também sobre como toca a virtude da justiça, rapidinho, aí para a gente abrir as perguntas, no sétimo mandamento, por exemplo. Então aqui também no Fé Explicada, no 13, traz também alguns pontos aqui muito interessantes a respeito dessa questão da vivência da justiça. Por exemplo, tem alguns exemplos aqui que ele vai citar que algumas pessoas já se questionaram muito sobre essa questão, se é roubo ou se não é. Né? Vamos ver aqui. Portanto, a que obriga o sétimo mandamento? A praticar a virtude da justiça. Né? O sétimo mandamento, não furtar, não roubar, que se define com a virtude moral que obriga a dar a cada um o que é seu, o que lhe é devido. Pode-se violar esta virtude de muitas maneiras. Em primeiro lugar, pelo pecado de roubo, que é classicamente chamado furto, quando se tiram os bens alheios ocultamente. E rapina, se tomam
uma violência e manifesta. Roubar é tirar ou reter voluntariamente contra o direito e a razoável vontade do próximo aquilo que lhe pertence. Contra o direito e a razoável vontade do próximo. É uma cláusula importante. A vida é mais importante que a propriedade. Não é razoável recusarmos a dar a alguém algo de que precisa para salvar a sua vida. Assim, o faminto que toma um pão não rouba. O fugitivo que se apossa de um carro ou de um barco para escapar dos perseguidores que lhe ameaçam a vida ou a liberdade não rouba. Né? Interessante, porque às vezes, né, já aconteceu a situação de a pessoa vir se confessar e dizer: padre, eu estava passando na estrada, estava com a minha família passando necessidade, passando fome, e vi uma galinha e levei para casa, e cozinhei e dei para meus filhos, dei para minha família. E, justamente, isso não é roubo, porque era preservar a vida. A gente vê exemplos de injustiça, nesse caso, uma pessoa que, às vezes, no supermercado, por estar passando fome, roubou 1 quilo de alimento. E, às vezes, a gente já viu vídeos, né, isso na internet, da pessoa ser humilhada, da pessoa ser maltratada porque roubou aquilo numa extrema necessidade. Às vezes, uma pessoa que estava, né, por exemplo, passando fome, roubou uma porção de carne. Né? A gente já viu esses exemplos. E é tratado de uma forma... Claro que isso não é para legitimar esse tipo de atitude como sendo correta, mas num caso extremo, assim, deve se reconhecer a necessidade do outro. Né? E cabe a essas pessoas que são donas desse estabelecimento, vendo uma situação dessa, perceber que aquela necessidade ali urgiu, principalmente quando acontece a questão de filhos. Né? A gente vê pessoas que veem seus filhos passando fome. Claro que tem muitas pessoas que têm valores muito fortes e que muitas vezes usam dos diversos artifícios possíveis para não deixar, né, passar fome, mas muitas vezes não rouba nada de ninguém, não pega nada de ninguém, falam isso com muito orgulho, porque tem justamente aquela virtude da justiça muito arraigada à sua vida. É muito bonito a gente ver isso no exemplo de muitas pessoas. E aqui ele coloca algumas outras questões também. Esta cláusula distingue também roubar de tomar emprestado. Se o meu vizinho não está em casa e pego da sua garagem umas ferramentas para reparar o meu automóvel, fazendo que ele não faria objeção, é claro, não é roubo. Se eu vou lá, pego, né, e sei que ele não vai fazer objeção, não vai ter dificuldade, eu emprestaria tranquilamente. Não é roubo. Mas é igualmente claro que é imoral tomar emprestado uma coisa quando sei que o seu proprietário se oporia a isso. O empregado que tomar emprestado dinheiro da caixa, ainda que pense devolver algum dia, esse empréstimo é o réu do pecado. Então a gente vê situações aí, por exemplo, que não é roubo, nesse caso, quando você tem um vizinho, né, que tem um bom relacionamento com aquele vizinho, e pega algo ali que, né, tem uma certa facilidade, que você já pegava emprestado, então pega. Isso daí não consiste em um roubo, né, pegar emprestado dessa forma, mas, contudo, a gente sabe que não é de bom tom fazer isso, né, e acaba sendo uma atitude imprópria que pode afetar até o relacionamento com o outro, né, embora que, se há essa relação de confiança, enfim, não se prejudica tanto. Mas a gente vê essa situação, muita gente que administra, às vezes, dinheiro de caixa, que às vezes está passando por alguma dificuldade, está precisando de dinheiro, e acaba pegando ali emprestado aquele dinheiro, né? Então isso acaba sendo um crime e acaba também sendo um roubo, porque não está correto a forma da pessoa, né, fazer aquilo. É um empréstimo do qual o outro não tem ciência disso. Então acaba sendo algo desonesto e acaba fugindo contra a justiça, né? Então são alguns exemplos aqui que o Léo traz em relação à questão, e vai citando outros também, a respeito da fraude, a respeito da corrupção, que são realidades que afetam justamente o mandamento em relação a não roubar, não furtar, né? E que estão justamente ligados à realidade da justiça, o princípio da justiça. Então aqui a gente pode finalizar, né, a nossa explicação sobre a virtude da justiça, dando espaço também, né, para que as pessoas possam colocar suas perguntas, seus questionamentos, suas dúvidas em relação a isso. Só finalizando aqui, lembrando daquilo que disse nosso Senhor,
né, a respeito de ser uma pessoa de justa medida, uma pessoa que procura ser correta, porque é muito delicado a gente ser, por exemplo, como um pai, quando a gente tem 2, 3 filhos, precisa ser justo com os 3 filhos, não pode ser aquele que eu gosto mais, né, agir com ele com mais atenção, com mais carinho, com mais manobra, e acabar agindo de forma injusta. Então, um homem justo é um homem de justa medida, que sabe medir as coisas, que sabe equilibrar. E por isso também a virtude da justiça ajuda muito a pessoa em relação à questão do conselho a se dar ao outro. Uma pessoa que tem o hábito de viver uma vida justa, ela vai sempre procurar dar bons conselhos aos outros. Mas é interessante também a passagem da Sagrada Escritura, de Mateus capítulo 7, versículo 2, que nos diz: com a medida que medirdes, sereis medidos. Então, justamente é o evangelho de ontem que nos lembrava isso, né? Em relação à nossa vida, a gente precisa ser uma pessoa que julgue com a justa medida, tanto a nossa vida pessoal, mas que também a gente saiba julgar com a justa medida a vida do outro. A gente não pode ter 2 pesos, 2 medidas, uma para mim e outra para o próximo. Ou, por sua vez, ser o contrário disso também. Pode até acontecer, da pessoa que é muito complacente com o outro, ou seja, passa a mão para o outro, por sua vez, acaba se culpando muito, se menosprezando muito também. Existe, né, essa atitude que não é uma atitude justa, é injusta. Então, a gente precisa perceber essa justa medida dentro de nós e fora também de nós. Mas vamos passar agora para as perguntas. Tem alguma pergunta, Renato? Tem um aqui. O que fazer para não cometer injustiça diante de uma sociedade onde pessoas boas se misturam com pessoas maldosas e perversas? Então, essa realidade a gente vê que acaba acontecendo, né? De pessoas que acabam se envolvendo com pessoas injustas, pessoas incorretas, e acabam justamente aderindo aos hábitos dessas pessoas. Isso entristece. Mas é preciso perceber que, diante dessas situações, a gente deve rezar, né, por essas pessoas, rezar, entregar na mão de Deus. Claro, se a gente puder aconselhar e orientar essas pessoas para perceberem onde elas estão pisando e para onde elas estão indo, é claro que é nosso papel e é justamente justo que a gente faça isso, a correção fraterna, né, faz parte também do princípio da justiça. Mas, por sua vez, nunca a gente pode olhar a injustiça e usar da injustiça como justificativa para agir também, né, de forma desonesta, de forma injusta. Porque a gente tem muito isso, né? Às vezes a gente gosta de olhar, tá vendo o outro fez também, também porque o outro fez, eu também vou fazer. Não, se a pessoa quer viver a justiça, ela não vai se deixar levar por essa influência do mal. Ela vai procurar persistir na constância do bem. Acho que respondeu a pergunta, né? Padre, tem um outro ponto. Essa é uma pergunta pessoal. Deixa eu ver se eu formalizo ela aqui. Às vezes, a gente nota também, às vezes, que na prática da justiça, muitas pessoas utilizam do ódio, da raiva daquela situação, né, causada, para praticar essa justiça, para executar essa justiça, né? Então, pensando a justiça do ponto de vista religioso, né, qual a resposta que a gente poderia dar aí sobre essas situações em que, tipo, às vezes pego alguém num roubo e aí, para exercer uma justiça, a população utiliza, né, da violência, né, da agressão Então, física, né, em extremo chegar até a retirar a vida daquele indivíduo que cometeu aquilo, né? exatamente. Então, justamente é algo que a gente se depara hoje em dia com a indignação e a revolta popular, né? A gente vê que a sociedade acaba estando num ponto que não acredita mais nas instituições e que justamente acaba querendo fazer justiça com as suas próprias mãos, né? E uma justiça que justamente leva em consideração que a fúria, o ódio, né? Quer descontar a raiva de todos os bandidos, de todos os delinquentes naquele indivíduo ali. E isso é muito injusto. Mas vamos lá, gente. Muito bem. Então, voltando à sua pergunta, a respeito daquela questão da justiça com as próprias mãos diante da revolta popular, né, a gente vê que o que é que está movendo as pessoas? É fazer o que é correto? É fazer o que é justo? Não. É descontar a sua raiva, né? É esse o princípio quando se age em relação a isso. E eu vou aproveitar essa pergunta para falar sobre uma outra questão que é a autodefesa. Viu? Mas, antes disso,
né? A gente deve perceber que justamente as pessoas, quando se deixam levar por essa motivação da ira, da raiva, acabam ultrapassando aquilo que deveria ser, por exemplo, um corretivo a um delinquente, né? Que poderia ser algo até adequado, dependendo da situação, um corretivo, né? A pessoa poder dar uma pisa para aquela pessoa para que ela pudesse tomar ciência do mal que ela fez. Mas quando acontece justamente da pessoa estar cheia de ira e de querer dar um corretivo no indivíduo, acaba justamente alimentando no coração a ira e a ira extrapolando numa agressão desumana, né? Ao ponto de, às vezes, quase tirar a vida do indivíduo, né? Então é por isso que a gente veja também essa questão. O que é que está movendo a pessoa naquela atitude? Se for, né, a ira, que é justamente um vício, né? Que é justamente uma paixão, então é muito injusto. Pelo que motiva já é, né, extremamente errado e mal, né? Mas qual a nossa atitude ao ver uma situação dessa? Tentar chamar a polícia o mais rápido, tentar chamar, né, aqueles que deveriam preservar, né, a justiça para que possam vir intervir. Porque se a gente for tentar dialogar, conversar com o pessoal, ei, gente, calma, tal, a gente acaba muitas vezes dando um pau também e recebendo um cacete bom, né? Acaba justamente apanhando ali por causa dessa ira que movido, né, ali num grupo de pessoas acaba justamente gerando aquela revolta absurda, né, e que acaba acontecendo isso. Mas nós não devemos jamais exaltar esse tipo de atitude, porque são atitudes que vão movendo a injustiça, né, que vão movendo é um apelo à justiça, mas que ao mesmo tempo vai acontecendo uma injustiça, porque você vai medir, à medida que você vai agindo com aquele indivíduo, a medida é muito mais além de que aquilo propriamente que ele fez, né? A gente percebe isso. E aproveitando falar sobre a questão da autodefesa, Renato, por exemplo, é diferente da pessoa às vezes estar em casa, né? Acontece um assaltante vir, né? O assaltante está armado, a pessoa tem uma arma em casa e acaba atirando naquele indivíduo, né? Isso daí é um ato de justiça, de autodefesa, de legítima defesa, justamente que não fere de alguma forma o princípio de justiça. Por sua vez, é diferente, por exemplo, de um indivíduo que teve um assaltante que veio até a sua casa, ele conseguiu mobilizar o assaltante, né, deu ainda umas porradas nele, e acaba justamente deixando aquele indivíduo ali neutralizado para que possa chamar a polícia para poder levar o indivíduo. Diferente é, por exemplo, a pessoa começa ali numa briga, né, com aquele indivíduo e ela está armada e, por sua vez, aquela pessoa não está armada. E aí a pessoa acaba atirando e não só atirando, mas às vezes maltratando, mutilando aquela pessoa ali, né? Que às vezes acontece, por exemplo, acontece da pessoa ir assaltar a casa, a pessoa consegue mobilizar aquela pessoa, mas ela começa a torturar para poder punir ela. Ela começa a cortar. Mas como a gente já viu situações, coisas absurdas, né? Mas que acontece. Por exemplo, de um caso de um indivíduo que estuprou uma mulher, uma jovem, né? Aquele indivíduo estuprou, né, uma jovem, e aí as pessoas que, não sei se eram familiares da jovem, chegou, né, cortou as partes daquele indivíduo, né, cortou de uma forma que ficasse, vamos dizer, pendurado, e colocou para o cachorro. Os cachorros começaram a devorar ele. Então a gente vê que é uma atitude injusta, né, uma atitude bárbara, que justamente, né, acaba sendo uma atitude animalesca. Então a gente precisa ter cuidado justamente nisso, que a gente existe a autodefesa, ela é legítima, né? A legítima defesa é algo que é reconhecido, por sua vez a gente precisa perceber que existem limites. Se uma pessoa ela tá ali com uma faca e eu tô com uma 12, eu vou logo, né, atingir aquela pessoa na cabeça, não tem propósito. Se eu posso, tenho um preparo, vou ativo numa parte que não venha, né, a levar aquela pessoa a óbito. Então eu percebo que existe esse limite, a gente precisa ter a proporção, né, o limite de proporção aí em relação àquilo que é me feito, daquilo que eu faço com o outro. Né? Então, tem mais alguma pergunta, Renato? Sim, já para meio que continuar essa pergunta, na Uhum. questão, caso a justiça, ela subentende, a aplicação da justiça subentende-se dar alguma condição também
para aquele que é aplicado a pena de se redimir e ter condições de melhorar como pessoa. E, Sim, tipo, a gente sim, vê claro. como exemplo na a questão da justiça civil, né? Um condenado por roubo, por assassinato, pela justiça ele acaba sendo recluso, né, preso e afastado do convívio social. Só que muitas das vezes a gente nota que não existe um trabalho para que aquele indivíduo, quando saia, né, dessa punição, ele tenha condições de retomar o convívio social de uma maneira que não venha, né, cometer aquilo novamente. Eu queria que o senhor... Uhum. Sim, sobre essa questão, né, é importante a gente ver isso, porque justamente aí vamos dizer, um defeito da aplicação da lei, né? É um defeito da aplicação da justiça, onde a gente vê que o que acontece, a gente sabe que justamente a lei e a reclusão e todo o processo de, né, reabilitação, vamos dizer assim, do indivíduo, ela depende de que o processo possa ser seguido, que aconteça aquele processo. Então, quando o indivíduo é preso, passa um tempão lá na delegacia, não é julgado, não tem nenhum tipo de liminar em relação àquele indivíduo, e aí depois ele é solto, né? Inicia o processo sobre ele, ele é solto, ou muitas vezes não tem nenhum processo em relação àquele indivíduo que acaba prejudicando que a lei possa ser aplicada e, consequentemente, de que aquele indivíduo possa reconhecer o mal que ele fez, porque o fato da pessoa ser presa, ser reclusa, né, seria com o propósito da pessoa reconhecer o mal que ela fez e que aquele mal tem consequência. O que a gente vê justamente é que aquele indivíduo, ele ao não ser punido, né, da forma adequada, o que é que acontece? Acaba propagando a injustiça, onde aquele indivíduo percebe que ele pode fazer o que ele fizer, mas que ele não vai sofrer as consequências de seus atos por causa de um sistema, né, assim, que muitas vezes não caminha para uns e para outros não. Então, a gente tem essa debilidade. E justamente é aquilo que a gente dizia, a justiça acaba sendo muito débil, a justiça dos homens. Acaba sendo muito frágil. Claro que a gente deve cobrar celeridade nesse processo. A gente deve cobrar que esse processo possa acontecer. Né? Dentre elas, a pastoral carcerária, ela trabalha também nessa perspectiva de poder acompanhar o detento, de poder acompanhar aquele indivíduo e ajudar que o processo dele caminhe quando muitas vezes há vários processos que estão esgavetados. Quando o indivíduo vai começar a cumprir a pena, ele já está 2, 3, 4 anos ali preso, ou muitas vezes na penitenciária. Então tem esse lado e tem, por sua vez, o outro lado, que é justamente aquele que vai, é preso, depois é solto, e assim vai, várias e várias vezes, e vai se acomodando. Então existem casos e casos, mas a gente vê que justamente está muito bagunçado as coisas, vamos dizer assim, né? A aplicação da lei está muito débil, né? E isso acaba justamente prejudicando muito o bem comum, a vivência, né, em sociedade. E ao ponto que, muitas vezes, é preciso tentar ver caminhos de legitimar um auxílio ao indivíduo de proteção perante essa situação, tendo em vista que o poder público, o sistema, não consegue, né, suprir a necessidade de segurança e o indivíduo também precisa, né, fazer a sua parte em relação à sua própria segurança e de sua família, é preciso dar meios. É por isso que o presidente também colocava a questão a respeito do uso de armas, né? A ter a posse de armas em casa, né, como uma alternativa de segurança mediante a ausência do sistema público, né, de segurança em relação a isso. Então, a gente vê que é uma atitude nobre para ajudar nesse sentido. Claro que são vistos por de muitos como sendo uma atitude, né, de armar as pessoas, de causar ainda mais violência e tudo mais, todo esse processo. Mas a gente vê que a violência está aí, né? A violência está aí, independente se tem as pessoas com arma ou não, né? E que justamente estão sujeitas a esses indivíduos que estão armados com armas ilegais, armas de diversas naturezas e que muitas vezes estão fazendo, pintando e bordando por aí. Então tem essa questão, né, de que justamente o poder público ele deveria ver caminhos mais hábeis, tanto para que aquele indivíduo pudesse passar por um processo, que ele pudesse ser ajudado, né, reconhecer o erro que cometeu e poder mudar a sua conduta, a sua vida, como por sua vez também ajudar o cidadão a poder preservar a sua segurança e da sua família, né, e poder viver, né.
a questão também tendo uma consciência muito clara também do princípio de justiça em relação a essas questões, né? Em relação à sua própria defesa, em relação até onde vai também a questão do limite do outro. Porque tem os aspectos a respeito da justiça social que a gente tem em relação ao bem, né? Ao bem privado, a casa, né? Terrenos e coisas de uso particular, de que é objeto pessoal, né, que muitas vezes é tratado, né, por os olhos de muitos, como por causa daquele imóvel ali que não está sendo usado naquele momento, pode ser invadido e usado, né, a defesa dos movimentos daqueles que são sem teto, que acabam usando daquele artifício de dizer não está exercendo a sua função social, então pode acontecer de chegar ali e invadir e ficar. Mas não existe isso, é o direito à propriedade privada que é reconhecido pela igreja, pela doutrina social da igreja, e do qual é descaracterizado na sociedade, principalmente a respeito dessa visão, né, comunista, socialista, que acaba justamente, na verdade, sendo uma visão, né, vamos dizer, de ladrões, de muitos que acabam querendo ter sem poder, nem sem justamente ter trabalhado ou feito algo que pudesse chegar a ter aquele bem, né? E porque, olha assim, dizer, mas porque fulano tem e eu não tenho, então eu preciso ter, né? Independente da forma que seja, como muitas vezes algumas pessoas justificam, né? A questão do ladrão, né, do assaltante, dizendo, é porque aquela pessoa ali na favela, ela via os outros com o celular, ela via os outros com a camisa de marca, com o boné de marca, e que justamente sentia-se oprimido e por isso apelava para a questão do roubo. Isso é uma justificativa bizarra, né, que muitos usam para defender a questão do crime, para defender o crime mesmo. Né? É uma forma de defender, vamos dizer, querendo defender o indivíduo, né, que acaba sendo o assaltante, o indivíduo que assalta, que rouba, querendo atribuir a culpa disso, do seu roubo, né, do seu crime, à sociedade, ao outro, sempre nunca atribuir a culpa a si mesmo, né? A ele que livremente tomou a decisão de agir também por aquele caminho. Claro que existem influências também no âmbito social, né, no âmbito cultural, que influenciam, mas a decisão é sempre do indivíduo, né? Ele que decide. Tem uma pergunta aqui da Miriam. Uma pessoa má que recebe o castigo com o mal, é correto dizer que ela está recebendo a justiça divina? Ou seja, associar a justiça divina a algo ruim? Então, é possível, né, associar, no caso, algo de ruim que acontece, mas não é interessante usar desse tipo de artifício, porque isso aí daria muito a impressão, né, de um Deus que é vingativo, né, de um Deus que é punitivo, mal, que é muito a visão que muitas pessoas têm do Antigo Testamento, né, do Deus do Antigo Testamento, da visão que muitas pessoas também atribuem para não serem religiosos, para não viverem uma religiosidade, atribuir a Deus isso. Deus, na verdade, não castiga, né, diretamente ninguém. Ele permite que, às vezes, as consequências dos atos daquela pessoa acabem recaindo sobre ela para que ela própria possa reconhecer o mal que fez, né? Sentindo ali, às vezes, humilhado, maltratado, né? E acabe justamente reconhecendo. Mas a gente tem que ter muito cuidado nesse sentido, né, de atribuir o mal que acontece, né, atribuir a Deus. Né? A gente precisa ter muita cautela. Porque, por exemplo, a gente vai dizer a uma pessoa que está sofrendo com câncer, né, e essa pessoa conviveu com uma pessoa que é fumante e tem ali um câncer de pulmão. E aí você vai dizer, tá vendo? A culpa foi sua, porque você conviveu com essa pessoa, né? Ou a pessoa vai chegar e dizer, isso é um castigo de Deus para ver se você se converte, para ver se você muda de vida, né? Olha, perceba que isso aí é um sinal de Deus, que Deus está querendo mostrar para você que você está no caminho errado. Ninguém pode ir atribuindo isso. Ou até mesmo, né, às vezes a gente dizer que uma pessoa morreu porque Deus quis nesse sentido, né, porque era uma pessoa que cometia crimes, uma pessoa que buscava o mundo errado e que acaba morrendo e a gente atribui isso
um castigo de Deus. Né? Então precisa ter muito cuidado sobre a questão da justiça divina. A justiça divina é perfeita. Né? A gente muitas vezes acaba, né, querendo ser Deus, na verdade. Né? E é o grande erro. Porque muitas vezes a gente diz, se eu fosse Deus, eu faria isso, isso e isso. Né? E justamente a gente acaba menosprezando, né, o plano de Deus, que é muito infinitamente maior do que os nossos planos, do que a nossa forma de pensar, de viver, de agir. Então, existem coisas que acontecem sim para que a gente perceba o mal que a gente está caminhando, mas Deus a permite, não Deus provoca o mal. Deus nunca provoca o mal. Né? É importante a gente deixar bem claro isso. Mas às vezes acontece para que haja esse processo de conversão, de mudança de vida. Né? Eu acho que ficou mais ou menos claro a questão, essa questão. A Mariane perguntou aqui, na ação da autodefesa, né, da pessoa chegar a atirar ou matar pessoa, isso, deixa eu só reformular aqui. Certo. Nessa questão da autodefesa, se chegar a matar ou ferir outra pessoa, seria um pecado em relação ao mandamento de não matar. Uhum. Então, justamente, acontece da pessoa, às vezes, poder acontecer da pessoa tirar a vida do outro num ato de legítima defesa, né? E aí a ponderação vem no sentido de avaliar, né? Então, no sentido de dizer, aquela pessoa tinha condições de fazer alguma coisa naquele momento para não matar aquela pessoa e não fez, que poderia ter imobilizado, que podia ter, vamos dizer, deixado aquela pessoa desacordada. Mas a gente pode avaliar a situação do momento, o calor do momento. Às vezes a pessoa está ali no momento em que a pessoa está numa euforia, numa adrenalina que não conseguiu se conter naquele momento e acabou matando a pessoa, né? Não dá para a gente atribuir, dizer que a pessoa foi, vamos dizer, culpada pela morte do outro. Foi algo que aconteceu no calor daquele momento, que não foi intencional. O problema é quando é intencional. E aí, justamente, eu, depois de ter imobilizado aquela pessoa, depois de ter machucado ela, né, como uma forma de tentar inibir a ação má dela, eu, mesmo ela estando ali, vamos dizer, paralisada, estando ali desacordada, eu chegar e matar aquela pessoa, né? E aí, justamente, eu tomei uma ação consciente de tirar a vida daquela pessoa. E quando a gente age em autodefesa, não é com o objetivo de tirar a vida daquela pessoa. Quando a gente age em autodefesa, é com o objetivo de preservar a própria vida e de preservar a vida do outro, não com a intenção de matar. Né? Se há com a intenção de matar já, né, aí já é realmente pecado contra o quinto mandamento. Né? Um pecado contra o quinto mandamento e justamente uma ação de injustiça, uma ação que passa da justiça. Então é questão de equilíbrio, né? E preciso ter um cuidado em relação a isso. Claro que no momento do calor do momento é difícil a gente distinguir isso, mas existem pessoas que têm a capacidade naquele momento de avaliar a situação, equilibrar e poder mobilizar a pessoa para não causar um mal pior. Mas pode acontecer que naquele momento, por exemplo, você está segurando a pessoa está com uma faca, e você está brigando ali com uma pessoa, e você vai tentando tirar a faca, tentando jogar a faca, não consegue. E aí, de repente, você acaba machucando, cortando a pessoa. Cortou uma veia, que ali aquela pessoa vai sangrar e morrer. Ou você acabou, naquele impulso, tentando tirar e perfurou a pessoa e matou ela. Não foi a sua intenção era tirar a faca, né? Mas acabou a pessoa falecendo. Então, é justamente essa questão. Qual a intenção que está aí? Né? É essa questão. Qual a intenção e quais os meios a pessoa tem para poder preservar a vida? Eu sempre o objetivo é preservar a vida. Né? Então, tem que levar em consideração isso, a intenção que está aí presente na pessoa. Claro que a pessoa tem que estar, por exemplo, uma pessoa que tem uma arma, uma pessoa que está sujeita a essas situações, profissionais de segurança pública, como o policial, né? Às vezes até um guarda que também acaba tendo uso de arma, ele tem que estar disposto, às vezes, a ter uma atitude mais incisiva em relação ao indivíduo. Claro que o objetivo dele não deve ser, né, matar aquela pessoa, deve ser de mobilizar ao máximo ela para que ela não cause risco aos outros. Tendo em vista numa situação em que não se vê outro meio, que não se consegue ver outro meio naquele momento, né, e ali vê que aquela pessoa tem um risco muito grave, então a pessoa vai tentando de toda forma
atingir aquela pessoa de forma que possa imobilizar, mas pode acontecer, a pessoa tem que estar preparada para que aquilo possa acontecer, de acabar matando aquela pessoa. Mas não seja essa a intenção. O que acontece muitas vezes é que as pessoas que estão envolvidas na segurança pública acabam nessa revolta, né, que a gente falou aqui, acabam justamente legitimando a execução, né, e acabam executando uma pessoa que matou um, uma pessoa que roubou outro, acabam legitimando essa execução. Eles acabam se tornando eles mesmos o réu, ou melhor dizendo, o juiz, né, e aquele que dá a sentença. E naquele momento ali. E não pode ser dessa forma. Então, precisa ter ponderação em relação a isso. É o equilíbrio da justiça de procurar fazer o que é bem e procurar fazer a vontade de Deus, que vai abalizando aí nessa decisão, nesse momento. É meio que uma consequência da ação do outro, né? O outro meio que escolhe. Acho que alguém, quando vai invadir uma casa ou quando vai praticar um assalto, implicitamente já está sabendo de que pode haver uma consequência que ele não esteja esperando, assim, não queira que seja o final disso, né? Então, às vezes a autodefesa ela vai ser só a consequência da ação do outro. Uhum. Padre, sobre essa questão, acho que a gente poderia conversar um pouco sobre. Porque a igreja, se não me engano, até um tempo atrás, o próprio catecismo trazia um trecho em que permitia até a questão Pena de de pena de morte. morte, não é isso? E aí, eu Uhum. acho que o Papa Francisco agora, não sei se foi o último ano, está com um ano, 2 anos, Uhum. acho que autorizou uma reformulação na frase lá, né, que o catecismo trazia abordando isso, né? Uhum. Justificando de que as nações têm condições plenas de conter um indivíduo que venha a representar um risco, né, para aquele país, para Uhum. aquela nação. Eu lembro, eu não consigo me recordar agora exatamente qual foi a parte, né, qual foi a mudança exatamente, mas eu lembro da polêmica que surgiu nesse período, né, quando se foi colocar essa questão. Contudo, mesmo havendo alteração, eu acho que foi até sendo suprimida a parte, né? Eu acho que foi até suprimida a parte como uma forma de dizer que, assim, não fosse algo que a igreja, vamos dizer, tivesse que se declarar em relação a isso, mas que é algo que está presente em toda a história da igreja, uma questão do, da moral, né? É uma realidade que, por mais que houve uma supressão ali do catecismo em relação àquela parte propriamente, mas a igreja reconhece que, às vezes, a situação, existem situações, como o próprio catecismo fala, né, que aquele indivíduo ele precisa ser contido de uma forma, e às vezes, não tem meios para se conter aquela pessoa e acaba usando da execução. A questão que o Papa colocou, se eu me recordo, foi a questão de dizer que existem outros meios que não seja a execução como uma forma de, vamos dizer, coibir aquele indivíduo de, que é a questão da prisão perpétua, né, prisão perpétua. E aí seria, no caso, quando o Estado não teria como suprir a necessidade daqueles indivíduos que estão presos, né, aqueles indivíduos que estão, vamos dizer, em prisão perpétua, porque seria prisão para toda a vida, não tem como suprir a necessidade daquele indivíduo e teria uma alternativa como a pena de morte. Então, o Papa só quis colocar, assim, de uma forma mais clara, que a igreja sempre vai estar a favor da vida, né, a favor sempre da vida, e de que o Estado ele deve procurar todos os meios do sistema para preservar a vida acima de tudo. Mas se entende que, por exemplo, no governo, no Estado, em que não tem as devidas condições para ter uma quantidade grande de indivíduos que, né, cometeram crimes absurdos, gravíssimos e que foram condenados à prisão perpétua, no caso, poder haver uma execução, mas que isso não é uma questão que, vamos dizer, caberia à igreja se pronunciar a respeito disso, mas é uma realidade que está na competência do Estado, contudo, a igreja sempre vai estar, né, a favor da vida, até mesmo de um indivíduo desse, né, que seria a condição de uma prisão perpétua. Mais alguma pergunta, Renato? Não, acho que as perguntas aqui cessaram. O Padre Ah, o Danilo padre Danilo. colocou aqui o número, né, que vocês podem ir lá pesquisar no catecismo. Isso.
Então, eu recordo nessa passagem, mas realmente foi só essa questão da reafirmação do valor da vida. Né? O Papa quis reafirmar e colocar de uma forma mais explícita essa realidade, mas que não necessariamente seria uma competência da Igreja atribuir essa questão de legitimar, vamos dizer, a execução, né? A morte. Eu creio que tenha ficado, né, mais ou menos claro essas questões e agradeço a participação de todos, né, agradecendo a presença aí do Renato também nessa noite, véspera de São João, né, uma noite que seria de muita alegria, seria uma noite muito festiva, mas mediante a situação que a gente vive, não conseguimos atingir, vamos dizer, essa meta aí que faz parte da nossa cultura nordestina, mas contudo muitas famílias hoje também que estão nas suas próprias casas se reúnem para poder festejar esse dia de hoje de alguma forma. Mas a gente agradece a todos que puderam estar junto conosco, mesmo diante dessas outras possibilidades, até mesmo de lives também religiosas, né? E de artistas que provavelmente estão, né, fazendo suas lives hoje, estar junto conosco. É uma satisfação estar junto com vocês. A gente agradece muito a participação, né, de todos, até mesmo aí do Padre Danilo, que está junto conosco aí, né? Que ele disse que ia participar e acabou tá realmente, e mesmo no horário, né? Porque lá em Roma é Padre, não é cedo não. Mas a gente agradece a presença e peço desculpa se em algum momento acabou não ficando tão claro alguma coisa, mas o que a gente puder fazer para esclarecer, a gente vai estar à disposição, né, para a próxima. E qualquer questão que tenha ficado, vocês podem colocar depois nos comentários, a gente tenta ver, vou mandar aí no direct, para a gente poder trazer de volta na nossa próxima live, que a gente vai falar sobre Fortaleza, para a gente poder fazer um rememoramento de alguma questão que tenha ficado um pouco assim, aquém, para a gente poder dar um enfoque a mais, para ficar mais claro. Mas muito obrigado a todos, obrigado Renato, boa noite. Bem, vamos pedir a benção de Deus, né, louvando e agradecendo a Ele por este momento. Nós pedimos, Senhor, que abençoe a todas as famílias, a todos aqueles que nos acompanharam nesta live, para que o Senhor preserve aos lares e essas famílias de todo mal, principalmente do mal do coronavírus, para que possam todos estarem em segurança e com saúde. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Boa noite a todos, fiquem com Deus e um feliz São João.